Bom pessoal, na nossa aula passada nós falamos sobre cálculo em microgramagem por quilograma minuto e enfocamos naquela ocasião na dopamina. Hoje nós falaremos de uma forma mais contextualizada, nós falaremos de choque circulatório e também de noradrenalina e dobutamina. E assim nós iremos aprofundando os nossos conhecimentos sobre drogas vasoativas de infusão intravenosa. Bom pessoal, então vamos ao conceito de choque circulatório. Choque circulatório nada mais é que uma síndrome clínica caracterizada pela incapacidade do sistema circulatório em fornecer oxigênio e nutrientes a todos os tecidos do corpo. Didaticamente, o choque circulatório é subdividido em classes de acordo com suas etiologias. Vamos ver um pouquinho disso. Então, primeiro tipo de choque, cardiogênico. Segundo tipo, hipovolêmico. O terceiro tipo, distributivo. Dentro do choque distributivo, hoje nós temos outros 3 choques que há uns anos atrás eram trabalhados de forma separada, que é o choque séptico, o choque anafilático e o choque neurogênico. E por fim, nós temos uma quarta categoria, que são os choques obstrutivos. Vamos ver um pouquinho das etiologias desses choques. Bom, vamos falar do primeiro tipo de choque, um choque muito comum em cardiologia, é claro, que é o choque cardiogênico, famoso choque de bomba, choque relacionado à nossa bomba, que é o coração. Bom, as principais causas desse choque de bomba, é claro, não poderiam ser outras, as causas coronarianas. Entre elas, o infarto agudo do miocárdio. Bom, nós também temos pacientes que desenvolvem choque cardiogênico por uma insuficiência cardíaca já previamente diagnosticada e que se torna, em algum momento, descompensada. A descompensação de insuficiência cardíaca, principalmente no idoso, está muito relacionada à evolução de quadros infecciosos. Bom, nós temos outras causas menos frequentes, aqui o nosso enfoque será nessas causas. Bom, vamos abordar um pouquinho sobre choque cardiogênico. Nós temos que lembrar que nós precisamos inferir sobre a causa base, o que está levando esse coração a ser atordoado, o que está levando à falência da minha bomba. Lembrem-se que falência de bomba gera uma diminuição do débito cardíaco. Em uma fórmula, nós temos que o débito cardíaco é igual ao volume sistólico vezes a frequência cardíaca. Se eu tenho um coração atordoado, que não está conseguindo uma boa contratilidade, eu vou ter diminuição do meu volume sistólico, que nada mais é que a quantidade de sangue ejetada a cada sístole ventricular, que vai inferir diretamente sobre o meu débito cardíaco, diminuindo. Convém lembrar alguns valores. Por exemplo, o volume sistólico num homem adulto rígido é cerca de 70 ml. Considerando uma frequência de 70 batimentos por minuto, nós teremos um débito cardíaco aí aproximado de 4.900 ml, o que está dentro e previsto na literatura, que é cerca de 5 litros de débito cardíaco num homem adulto rígido. Conforme nós falamos, uma das causas principais na nossa falência de bomba, gerando um choque cardiogênico, são as causas coronarianas, as causas obstrutivas, como por exemplo, infarto com supradesnivelamento do segmento ST, onde nós temos uma obstrução completa de uma artéria coronariana. Os sintomas e a evolução do quadro dependerá muito do ramo da artéria que é envolvida nesse infarto. Por exemplo, se nós tomamos por base um infarto de uma descendente anterior, uma artéria importante e de grosso calibre que deriva da coronária esquerda e que irriga grande parte da porção anterior do ventrículo esquerdo e também da porção septal, nós teremos uma grande repercussão hemodinâmica, uma repercussão que evolui rápido. Nesses pacientes com obstrução coronariana, nós temos que tentar rapidamente incidir sobre essa causa, desobstruir essa artéria, lembrando que essa artéria irrigando a porção miocárdica que está sofrendo uma isquemia
pode evoluir para necrose, que seria algo irreversível. E, futuramente, essa área de necrose, ela fibrosa. E ela perde capacidade de contratilidade. Ou seja, nós perdemos fração de ejeção, nós perdemos débito cardíaco, e aí o nosso paciente, a depender do quadro, ganha uma insuficiência cardíaca para o resto da vida. Hoje não será o nosso foco falar sobre infarto, nós faremos uma aula apenas disso. Mas vamos lembrar um pouquinho de uma outra causa muito frequente, que é a insuficiência cardíaca. Também falaremos futuramente disso e abordaremos os perfis hemodinâmicos desses pacientes. Bom, uma descompensação em um paciente previamente diagnosticado com insuficiência cardíaca também o leva a ter uma repercussão hemodinâmica com sintomáticas que podem variar desde um rebaixamento do nível de consciência pela depressão de fornecimento de oxigênio e nutrientes ao cérebro. Lembre que o tecido neuronal é um dos tecidos mais acometidos, mais rapidamente acometidos pela falta de oxigênio e nutrientes. Nós podemos ter uma diminuição do débito urinário, chegando a um paciente com oligúria ou mesmo anúria em casos mais graves. Okay? Lembrando que o rim recebe de 20 a 25% do débito cardíaco só para ele. Nós podemos ter pacientes com sintomáticas de pele fria e pegajosa. Nós podemos ter pulsos periféricos filiformes, um aumento da frequência cardíaca para tentar compensar a diminuição do volume sistólico, lembrando que isso é um ciclo vicioso. São inúmeras as sintomáticas que o nosso paciente pode apresentar em um choque cardiogênico. Lembrando que pulsos filiformes e sinais como sudorese estão muito associados a uma tentativa do sistema nervoso simpático em compensar essa falta de oxigênio e nutrientes, aumentando a resistência vascular sistêmica para tentar manter uma pressão de perfusão maior. Com relação ao uso de droga no choque cardiogênico, nós temos uma variedade de drogas que podem ser utilizadas. Isso vai depender de como o nosso paciente está nesse momento. Uma das drogas muito interessantes em casos de paciente com insuficiência cardíaca descompensada é a dobutamina. Uma droga essencialmente inotrópica positiva, que aumenta a força de contratilidade miocárdica, aumentando, portanto, o nosso débito cardíaco com base no aumento do volume sistólico. Outra droga interessante é a noradrenalina. A noradrenalina é uma droga essencialmente vasopressora, que afeta os receptores alfa-adrenérgicos, causando vasoconstricção, tanto arteriolar como venosa, e no paciente pós-infarto agudo do miocárdio, com uma baixa pressão de perfusão, ela tem um uso interessante porque ela é capaz de contrair a porção inicial da aorta ascendente, levando a uma maior perfusão das coronárias. Com relação ao choque hipovolêmico, o segundo choque que nós abordaremos hoje, um dos choques principais, principalmente observado em pronto-socorros que atendem trauma, e também no ambiente pré-hospitalar, em acidentes automobilísticos, tentativas de autoextermínio, amputações traumáticas, cortes e tantos outros. Bom, no choque hipovolêmico, o problema está no plasma, que está carreando as células sanguíneas. É a perda da porção plasmática e, é claro, também das células sanguíneas, que ocasiona a diminuição do aporte de oxigênio e de nutrientes às células do nosso organismo. No que se refere às etiologias, nós temos duas classificações do choque hipovolêmico. Primeiro, choque hipovolêmico hemorrágico e choque hipovolêmico não hemorrágico. No choque hipovolêmico hemorrágico, nós ainda temos mais duas subclassificações.
de origem externa e de origem interna. Choques hipovolêmicos hemorrágicos de origem externa têm como etiologias o que nós já falamos: amputações traumáticas que sugerem cortes de grandes vasos. E nós temos choque hipovolêmico hemorrágico interno, que estão relacionados, por exemplo, a algumas patologias cardíacas, como ruptura de aneurismas, principalmente da aorta, dissecção aórtica, que também pode culminar na ruptura. Então, nesse tipo de choque, nós temos perda interna do sangue. Nos choques hipovolêmicos de origem não hemorrágica, nós temos algumas classes, algumas etiologias, na verdade, muito interessantes. Por exemplo, pacientes vítimas de queimaduras. É claro que nós estamos falando de grandes queimaduras que geram repercussão, perda de plasma para o terceiro espaço, e aí a nossa porção intravascular, que carrega as nossas células sanguíneas, que levam o oxigênio, estão também envoltas de nutrientes, elas não conseguem andar pelos vasos. Então, o nosso problema aqui está no plasma, na porção líquida, e não nas células que carregam o oxigênio, nutrientes, proteínas, dentre outras. Bom, uma segunda etiologia muito importante é a desidratação. Quadro esse muito comum em pacientes pediátricos. É algo a se ficar de olho. Ainda no choque hemorrágico, nós temos uma classificação que é muito utilizada, onde nós dividiremos a gravidade desse choque em tipo 1, tipo 2, tipo 3 e tipo 4, de acordo com a quantidade de sangue que esse paciente perdeu. No tipo 1, nós temos que ele perdeu até 750 ml. No tipo 2, ele perde de 750 ml até 1.500 ml. No tipo 3, nós temos uma perda de 1.500 a 2.000 ml. E no tipo 4, mais grave, acima de 2.000 ml. É bom que nós consideremos que no tipo 1 e no tipo 2, nós podemos tratar inicialmente com a infusão de cristalóides. No tipo 3 e no tipo 4, já é necessário se pensar em uma hemotransfusão. Uma droga vasoativa muito utilizada nesses casos é a noradrenalina. É claro que nós precisamos inicialmente repor o que é o problema, que é o líquido intravascular, mas nós podemos utilizar a noradrenalina para aumentar a pressão de perfusão tecidual, até que se atinja isso. Em caso de amputações traumáticas, etc., nós precisaremos corrigir esse problema levando o paciente para o centro cirúrgico e fazendo hemostasia. Vamos falar um pouco sobre choque distributivo agora, que engloba essas três classes que antigamente eram abordadas de forma separada: séptico, anafilático e neurogênico. Hoje abordadas em uma única classe, já que a sua evolução final tem muita semelhança. Esta semelhança sugere o represamento do sangue no sistema de capacitância, que é o nosso sistema venoso. Há uma vasodilatação intensa, tanto da parte arterial como da parte venosa, mas a grande quantidade de sangue acaba se represando mais no sistema venoso. Então, o nosso problema no choque séptico, anafilático e neurogênico, ou seja, o nosso choque distributivo, é o represamento da nossa matéria, o nosso sangue, em um sistema de capacitância, fazendo com que esse sangue não retorne ao coração. Ou seja, nós temos uma grande diminuição da pré-carga, a quantidade de sangue que retorna para o lado direito do nosso coração. Consequentemente, nós temos uma diminuição do débito cardíaco e do volume de sangue circulante rico em oxigênio. Com isso, nós temos uma diminuição do oxigênio que chega às células e também dos nutrientes. O choque séptico
é o choque mais frequente dentro de unidade de terapia intensiva. Vamos pensar um pouco? O nosso paciente dentro da terapia intensiva é um paciente com múltiplos dispositivos invasivos. Acesso venoso central, balão intraórtico, acessos periféricos, pressão arterial invasiva e tantos outros dispositivos. Isso favorece quadros infecciosos, principalmente quadros de infecção de corrente sanguínea, que tendem a ser mais graves. Mas dentro de unidade de terapia intensiva, as estatísticas mostram a pneumonia associada à ventilação mecânica e a infecção do trato urinário como as infecções primeiramente relacionadas a quadros de septicemia. A vasodilatação intensa produzida no choque séptico está relacionada a toxinas produzidas pelos micro-organismos que vão lesar a nossa parede endotelial, causando também uma resposta inflamatória que culmina em uma vasodilatação importante. No choque anafilático, da mesma forma, nós temos uma vasodilatação intensa, causando o represamento desse sangue e impedindo o seu retorno mais rápido ao coração, mas aqui a etiologia é diferente. Nós temos uma relação antígeno e anticorpos que levam a uma resposta inflamatória sistêmica. Muito importante a histamina como mediador inflamatório nesse momento. Então, essa vasodilatação se origina dessa resposta inflamatória sistêmica, está muito associado a pacientes com alergias medicamentosas, alergias a comidas, dentre outros quadros. Já no choque neurogênico, nós temos a perda do tônus simpático que inerva esses vasos. Nós temos inervação tanto simpática quanto parasimpática nos vasos do nosso corpo. O sistema simpático é capaz de causar uma vasoconstricção, enquanto o sistema parasimpático está associado à manutenção e também à vasodilatação do tônus desses vasos. As etiologias mais frequentes no choque neurogênico são trauma raquimedular acima da sexta vértebra torácica, traumatismo crânioencefálico, estados vasoplégicos originados de pacientes, por exemplo, em cirurgia cardíaca, onde nós fazemos uso de circulação extracorpórea, ou SEC. Uma vez que o sistema nervoso simpático está interrompido, lembrando que as fibras do sistema nervoso simpático, todas elas passam do nosso crânio para a nossa medula. Uma vez seccionada, nós perdemos a inervação simpática. Isso gera inúmeros efeitos danosos. Aqui nós nos centraremos na parte de vasodilatação. Outro aspecto importante é lembrar que, de todos os nervos cranianos que nós temos, todos eles são do sistema nervoso parasimpático. Bom, na nossa última categoria de choque circulatório, nós temos os choques com etiologias obstrutivas, portanto, eles são agrupados no choque obstrutivo. Vamos a algumas etiologias, para entendermos melhor um pouco isso. Por exemplo, pneumotórax hipertensivo. Nós mostraremos algumas imagens para vocês. No pneumotórax hipertensivo, nós temos o acúmulo de ar em uma pleura pulmonar. Lembrando que nós temos dois tipos de pleura. A pleura parietal, que é a pleura que recobre a cavidade, e nós temos a pleura visceral, que está aderida ao parênquima pulmonar. Entre essas pleuras, nós temos uma pequena quantidade de líquido seroso que é produzido para se evitar o atrito entre elas. Esse espaço ele pode ser alargado, por exemplo, na presença de uma grande quantidade de ar ou de líquido, que nós chamamos de derrame pleural. No pneumotórax hipertensivo, muito associado a acidentes por arma de fogo, perfuração por arma branca, nós chamamos aí tipicamente de PAB ou de PAF, perfuração por arma de fogo ou arma branca, onde nós temos a ruptura e a entrada de ar através de uma cavidade, nesta cavidade através do exterior,
com um acúmulo de ar entre essas pleuras, comprimindo os pulmões em direção ao coração, que passa a ficar bem achatadinho. Quando ele fica bem achatadinho, a quantidade de sangue que retorna é menor, porque o sangue não está conseguindo adentrar as cavidades com tanta facilidade. Da mesma forma, menor quantidade de sangue que vai entrando, menor é a quantidade de sangue que vai saindo. Portanto, menos sangue oxigenado saindo do coração, menos oxigênio e menos nutrientes. Então, nós temos uma obstrução ao fluxo de saída do sangue do nosso coração. Outra causa muito frequente de choque obstrutivo e que nós vemos muito em cardiologia é o derrame pericárdico, levando a quadros de tamponamento cardíaco. Vamos seguir o mesmo pensamento do pneumotórax hipertensivo. O nosso coração é circundado por duas lâminas, uma lâmina mais externa e uma lâmina mais interna aderida ao coração. Elas são chamadas de pericárdio. Nós temos o pericárdio parietal e nós temos o pericárdio visceral, que também é chamado de epicárdio. Entre essas lâminas, nós temos aproximadamente 15 ml de um líquido seroso, o líquido pleural, que impede o atrito entre essas lâminas. Uma vez dado um processo infeccioso ou um processo de trauma em que haja sangramento ou acúmulo, depósito de material infeccioso líquido dentro desta cavidade, nós temos uma compressão do nosso miocárdio, levando a uma diminuição da entrada de sangue, da mesma forma uma diminuição da saída de sangue oxigenado, levando a uma menor quantidade de oxigênio e nutrientes que estarão circulando no nosso corpo. Vamos a mais um exemplo, e o exemplo é esse, é o tromboembolismo pulmonar. A maioria dos êmbolos que chegam à circulação pulmonar trombosando grandes artérias são originários da circulação venosa dos membros inferiores. Então, sempre ao se descobrir um TEP, é necessário que se investigue se esse êmbolo veio proveniente dos membros inferiores. Para isso é interessante que a gente faça um Doppler de membros inferiores e confirme se também há trombose venosa profunda. Bom, o tromboembolismo pulmonar nada mais é que a obstrução por um êmbolo, no caso de originário de uma trombose venosa profunda, das artérias pulmonares. Lembre-se que o ventrículo direito, átrio direito, ventrículo direito e pulmonares, o sangue percorre esse caminho e ele encontra uma resistência. Encontrando uma resistência, menos sangue retornará ao lado esquerdo do coração, portanto, menos sangue oxigenado estará disponível a alimentar as células do nosso corpo. Isso também está relacionado a uma obstrução ao fluxo sanguíneo, gerando um choque obstrutivo.